Volume 5. Capítulo 86. Como está? Você não está com coceira em nenhuma parte, está? Eu estou bem. Sou a Naden. Estava no momento em um banho, sendo lavada pela senhorita Licia. Há alguém, explique essa situação para mim. Para me acalmar, tentei analisar um pouco da situação até agora. A fim de firmar um contrato de cavaleiro dragão, no meu caso, seria um cavaleiro Ryu, com Kazuma, eu vim para onde ele morava, o reino de Friedonia. Mas fui atingida com a chocante revelação de que o nome real de Kazuma é Soma Kazuya, e ele era o rei, mas ele não foi coroado ainda, então apenas provisoriamente. No momento que pousei no pátio do castelo de Parnon, o qual, ainda que não fosse, obviamente, tão impressionante quanto o do castelo cristal da senhora Tiamat, ainda era respeitável, fui conduzida ao castelo por guardas que nos saudavam. Conheci a senhorita Licia, a noiva principal de Kazuma. Portanto, a futura rainha deste país. Eu estava tão confusa que parecia que nem sabia mais quem eu era. Então, Soma disse que queria me tomar como uma de suas rainhas. Estou ansiosa em trabalhar com você. Consegui reunir tamanha resposta e me curvar, mas o interior da minha cabeça estava um caos total. Estava tudo certo em casar com o Soma dessa forma? Sonhei em me casar com um cavaleiro, mas Soma é um rei, sabe? Claro, havia dragões por aí que se casaram com a realeza Noturna. Mas nós estávamos falando de Fredonia, um país que esteve ombro a ombro com o Império até agora. Era realmente certo para mim que me tornasse uma rainha aqui? Enquanto minha mente ainda estava rodando. Sei agora como o Soma se sente. Agora, Naden, é sua vez. Uma de suas noivas, senhorita Licia, que em pouco tempo se tornaria a primeira rainha primária, falou comigo. Ela era uma princesa com lindos cabelos loiros platinados, vestindo um brilhante uniforme militar vermelho. Parecia ter por volta de 18 anos, mas havia um ar de dignidade em volta dela. Me levantei com pressa e respondi, ok. A senhorita Licia me encarou, então acenou com a cabeça por algum motivo e disse, Soma, poderia dar a Naden e eu algum tempo sozinhas, agora? Tempo sozinhas? A candidata a se tornar a primeira rainha primária e eu? Que estava rolando? Será que eu iria ser chamada de sua gata ladra, como o destruidor de lares naquele romance que li antes? Não, já que sou uma Ryu, talvez seja, sua Ryu ladra. Mas Ryus tinham uma imagem mais de protetores, então... Espera, isso não importava agora. Agora então, Naden, é um pouco estranho fazer isso aqui, então vamos para o meu quarto. Mas antes disso... Que tal um banho primeiro? Havia dito a senhorita Licia, e antes de ter percebido, estava sendo levada ao banheiro. E foi assim que acabei aqui. Estava nua, e a igualmente nua senhorita Licia lavava meu cabelo para mim. A branca e clara pele da senhorita Licia fez meu coração acelerar ainda mais, apesar de ser um membro do mesmo sexo. Estava sentada com as pernas em OW, enquanto a senhorita Licia estava de joelhos atrás de mim, escovando meu longo cabelo preto. Mesmo que seus seios não fossem tão grandes quanto os da senhorita de cabelo azul, podia sentir suas belas curvas pressionando a parte de trás da minha cabeça. Sim, preciso dizer isso em minha cabeça mais uma vez. Alguém, explique essa situação para mim. Me virei para a senhorita Licia e perguntei, hesitante, senhorita Licia? Se eu puder perguntar, por que você está me dando banho? Porque seu cabelo estava uma bagunça, esse é o porquê. Você tem um bom material para trabalhar, então você deveria dar mais atenção à sua aparência. Bem, não que eu pudesse falar sobre, até recentemente, pelo menos. Entendo. A pai disse algo similar antes, não disse? Então, Licia deu um sorrisinho. Além disso, você pode me chamar apenas de Licia. Não posso. Você vai ser a rainha deste país no futuro, não vai? Você veio aqui para se tornar uma também, certo? Soma parece estar apaixonado por quão normal você é, então ficaria feliz se você me tratasse como amiga. Ok, feche seus olhos agora.
Fechei meus olhos quando ela mandou e então ela derramou um balde de água quente na minha cabeça. A espuma de sabão que estava grudada na minha cabeça foi lavada, e meu cabelo grudou justamente na minha pele. Balancei, com vigor, minha cabeça na tentativa de desgrudá-lo. Ao me ver fazendo isso, a senhorita Licia me deu um sorriso maravilhoso. Você parece a Tomoe quando faz isso. Tomoe? Minha irmã mais nova adotada. Ela é uma menina loba mística de 11 anos, e ela é a mais fofa. Sério? Talvez eu queira conhecê-la, então. Se você se casar com Soma, ela será sua irmã mais nova também. Seja boa com ela. Enquanto falávamos de coisas do tipo, entramos na banheira. Era uma banheira grande e redonda, e 3 mulheres poderiam facilmente caber nela. Enquanto eu ainda estava me sentindo tensa, afundei na água. Para sua informação, este banho é exclusivo para membros da família real, se explicou Licia, que estava mergulhada na água à minha frente. Costumo tomar banho aqui com Aisa, Juna, Horo e Tomoe. Família. Será que o Soma vai com você também, às vezes? Meu coração disparou pela ideia. Licia balançou a cabeça com uma risada irônica. Soma fala, e nós temos muita sorte de ter uma tão boa e grande banheira no castelo, então prefiro usar essa. Então ele sempre está indo à área de banho usada pelos guardas do castelo. Ele planeja suas vindas por aqui quando não tem muitas pessoas. Entendo. Você gostaria de estar nessa banheira com o Soma, Naden? Provocou Licia. Não. Eu acho que ainda ficaria um pouco embaraçada, burble. Espera, o que eu quis dizer com o ainda? Sei que fui a que disse isso, mas desse jeito foi muito embaraçoso. Afundei meu rosto até a metade na água. Licia me observou com um sorriso. Naden. Você queria formar um contrato de cavaleiro do dragão com o Soma, certo? Isso basicamente significa que você quer ser a esposa dele. Sim. O que te fez decidir querer se casar com o Soma? Licia estava me olhando nos olhos. A expressão em seu rosto era gentil, mas ela não desviava o olhar e estava tentando avaliar com minúcia que tipo de pessoa eu era. Mesmo se a desse uma resposta agradável para apenas parecer bem, ela veria através de mim facilmente. Foi por isso que endireitei a coluna e respondi com meus honestos sentimentos. Por quê? O Soma me mostrou o eu que nunca conheci. Decidi ficar de pé na banheira, e respondê-la com o que eu sentia exatamente. Ele me ensinou que eu era um tipo de dragão chamado Ryu. Ele me ensinou como voar. Ele me ensinou o que sempre quis saber, sobre que tipo de ser eu sou. É por isso que eu quero estar com o Soma, aquele que me entende. Quero ser o dragão que o Soma monta. Ouvi tudo isso na explicação do Soma. Disse Licia, tranquilamente. Mas você pode dizer, com certeza, que esses sentimentos são próprios? Madame Tiamat foi aquela a enviar Soma a você, não foi? Ela acertou num ponto sensível. Mas, se eu recuasse aqui, que tipo de mulher seria? Levei minha mão ao peito, então olhei diretamente em seus olhos. Você está certa, Madame Tiamat pode ter arranjado com que eu e Soma nos conhecêssemos. Mas, posso dizer sem dúvida alguma, meu desejo de estar com o Soma é, por completo, meu. Os olhos de Licia arregalaram quando ela ouviu minha confissão única de vida. Voltei a pergunta para Licia. Você vai me dizer que um amor arranjado por outra pessoa não é real? Me senti um pouco triste quando disse. Licia se inclinou para a frente, afundando a parte superior de seu corpo na água, respingando para todo lado. Ela ficou assim, com nada além de bolhas subindo à superfície. Já se passaram 10 segundos desde que ela afundou. Fiquei mais preocupada, então a chamei. Licia. Bye. De forma sonora, Licia voltou à superfície. Que foi isso? Voltei a me sentar na banheira e Licia sacudiu a água do cabelo, coçando a bochecha sem jeito. Desculpe. Sua confissão me fez ficar um pouco embaraçada. Mas O que você está dizendo, Licia?
Como disse, desculpe. Mas você deu a resposta perfeita naquele momento. Um amor que começa arranjado por outra pessoa não é real? Se você colocar dessa forma, o meu foi o mesmo, e acho que ninguém poderia argumentar com você também. Quero dizer, todas tivemos os nossos encontros arranjados de alguma forma. Lícia sorriu como se estivesse se recordando de boas lembranças. Meu noivado com o Soma foi algo que meus pais fizeram sem me consultar. Quando meu pai, o ex-rei, abdicou em favor do Soma, logo anunciou nosso noivado como forma de consolidar a legitimidade do Soma. Foi tão repentino que, na época, fiquei realmente irritada com meu pai e invadi seu quarto. É-se sério? Estava surpresa em saber que o relacionamento do Soma e da Lícia começou dessa forma. Em especial, após ver o quão maduro esse relacionamento se tornou agora. Não sou a única. Ela não está aqui no momento, mas a candidata à segunda rainha primária, Aissa, veio fazer um apelo direto ao Soma para que ele fizesse algo por sua terra natal. Juna, a de cabelo azul, era uma espiã enviada pela atual comandante-chefe da Força de Defesa Nacional, Excel, para julgar se Soma estava apto a ser rei. Roroa, aquela que fala em gírias mercantes, era antigamente a princesa de um país hostil, sabe? Ela decidiu se casar com Soma para forçá-lo a cuidar de seu povo, que estava empobrecido e sofrendo com a escassez de alimentos. Fiquei sem palavras. Se tudo o que ela acabou de dizer fosse verdade, nenhuma das noivas do Soma o conheceu e se apaixonou por ele sob circunstâncias normais. Não, estive lendo muitos romances, então sabia que as restrições impostas às pessoas por suas famílias poderiam se envolver em suas vidas amorosas. E a visão de que os dragões assumiram o amor, com seu casamento com um cavaleiro praticamente já decidido, não era muito melhor. Mas ainda assim... E nenhuma de vocês está insatisfeita? Perguntei, hesitante. E nenhuma de vocês está insatisfeita? Perguntei, hesitante. Lícia sorriu. Foi você quem disse que um amor arranjado por outra pessoa ainda pode ser real, Naden. Acho que, não importando o que tenha nos juntado, a real importância está no tempo que vocês passam juntos depois de tudo. Lícia se aproximou de mim. Neste momento, estávamos sentadas tão próximas que nossos ombros quase se tocavam. Com um olhar espirituoso, Lícia disse: estava um pouco preocupada em te dizer a verdade. Preocupada? Nós superamos muitas coisas ao lado do Soma. Como colocar esse país de volta nos eixos, a guerra com a Midonia e as negociações que se seguiram. Passar por tudo isso forjou o estreito vínculo que temos entre nós. Somos uma família. Família. Lícia continuou, é por isso que estava preocupada. Sobre você se juntar a nós nisso e se você poderia se acostumar com aquela atmosfera familiar. Soma dá grande importância no quanto nos sentimos como uma família. Isso porque somos a família que o Soma finalmente encontrou depois que seus únicos parentes em seu mundo original, sua avó e avô, faleceram. Não conseguia dizer uma só palavra. Estive colocando meus sentimentos em primeiro lugar, mas Lícia estava pensando no Soma e em sua família. Podia ver o porquê do Soma confiar nela. Esse é o tipo de determinação necessária para ser a primeira rainha primária, percebi. Em uma demonstração de preocupação por mim, que havia perdido a capacidade de falar, Lícia continuou em tom tranquilo: se percebesse que você não seria capaz de se encaixar nessa atmosfera, eu pretendia me opor ao seu contrato. Se você não pudesse se tornar um membro da família, nem Soma, ou eu, ou mesmo você, Naden ficaríamos felizes com isso. Eu queria ver por mim mesma se você poderia ou não, e é por isso que eu providenciei para que ficássemos sozinhas. Lícia se virou e me fitou. Então, Naden, você acha que consegue se encaixar? Você acha que pode pensar, não apenas no Soma, mas no resto da família também? Se puder, você será bem-vinda. Olhei para os meus próprios sentimentos. Eu ainda não tinha a determinação de Lícia. Mas isso só era verdade por enquanto. Eu realmente não entendo essas coisas de uma família, admiti. Nós, dragões, protegemos os parentes de sangue de nossos contratados até a morte, mas não somos realmente uma raça com um forte conceito de família. Entendo.
Mesmo assim, esse é mais um dos motivos de como sei o quão solitário é estar só. Souma riu e estava ainda mais isolada em relação aos outros dragões, então entendo quão gratificante é ter amigos, a alegria de encontrar alguém que te entende e o desejo do Souma de ter alguém ao seu lado. Então, me levantei, me virei para Lícia e inclinei minha cabeça. Por favor, me torne um membro de sua família. Enquanto meus olhos estavam fechados e esperava pela resposta de Lícia, algo tocou minhas mãos, que estavam apoiadas no meu colo. Abri os olhos para descobrir que Lícia as segurava entre suas mãos. Então, de mãos dadas comigo, Lícia se levantou também, virando-se para mim com um sorriso. Naden Delau, como candidata à primeira rainha primária do Souma, eu te dou as boas-vindas. Obrigado por vir a esse país, por vir para estar com o Souma. Lícia. Pelo jeito que estamos agora, poderia-se pensar que éramos nós duas que nos casaríamos. Talvez você esteja certa. Estávamos de mãos dadas, quase nuas. O que havia com esse encontro? Mas você precisará pedir permissão a Aissa, que não está aqui agora, certo? Adicionou Lícia. Darei o meu melhor. Bem, se o Souma perguntar a ela, tenho certeza de que Aissa não vai achar problema. Dito isso, Lícia se espreguiçou. Agora, estou me sentindo um pouco leve, então deve ser hora de sairmos. Claro. Certo, Naden. Se você vier ao meu quarto, existe algo em que gostaria de sua ajuda. Algo em que gostaria de minha ajuda? O que isso poderia significar? Lícia tinha um sorriso malicioso no rosto. No dia seguinte, estava no escritório de assuntos governamentais, examinando a pilha de papéis que a Kuya me deu, dizendo, já que você está aqui, por favor, examine esses importantes documentos. Mas eu estava tão sonolento. Roro e Juna me espremeram ontem à noite, fazendo todo tipo de perguntas sobre o que havia acontecido com Naden, então fiquei um pouco sem sono. Mas, bem, talvez fosse melhor fazer o meu dever agora. Foi decidido que Naden e eu retornaríamos à Cordilheira do Dragão Estrela hoje. Já relatei para Lícia e as outras sobre Naden e a preocupação de Madame Tiamat a respeito da tempestade que está se aproximando, já que isso também me incomodou. O plano era apanhar Aissa e o resto no caminho até lá. Enquanto trabalhava, alguém bateu na porta e então Lícia e Naden entraram. Ao ver como Naden parecia quando entrou no quarto, deixei sair um impressionado uau. Quando notou que a fitava, Naden me olhou de volta, vermelha, e disse, vó, que foi? Nada, estava apenas pensando que você está realmente linda agora. Ellie linda? Pensei que Naden tinha um bom material a se trabalhar, mas ela era despreocupada com sua aparência, e seu cabelo estava com as mechas presas, então era difícil ter certeza sobre seu potencial. Mas agora que Naden estava quase que usando um novo cabelo liso, preto, solto e comprido, ela mostrava uma beleza linda e organizada, como uma Yamato na Desiku-1, a hipotética mulher japonesa ideal. Pelo visto ela foi tomar banho com Lícia depois do que havia acontecido, então Lícia deve ter dado uma boa lavada nela. Acho que você está muito bela. Obrigado. Naden conseguiu forçar apenas isso como resposta. A forma com que ela agia era tão inocente e fofa, também. Naden não apenas parecia bonita. Naden realmente estava linda. Pressionando meus dedos contra minhas têmporas, olhei para minha outra noiva, que era um real problema. Lícia. O que você pensa que vai fazer vestida desse jeito? Não está bem em mim? Lícia deu uma lenta volta, mostrando bem suas roupas. Se me perguntar como está em você, é claro que você está encantadora nisso. Mas o que estou perguntando é por que você está vestindo esse tipo de roupa. Nesse momento, Lícia usava uma placa de peito, entre outras coisas, por cima de uma camisa e calça. Era o que se poderia chamar de visual de aventureiro. Nesse traje, ela não pareceria deslocada na festa de Juno e Desce. Atrás dela, podia ver algo que se assemelhava a uma bagagem. Não importava como a olhasse, ela estava pronta para viajar.
Ela estava, de forma descarada, planejando ir comigo. Lícia, te pedi para ficar no castelo, não foi? Não podemos ter o número 1 e 2 longe um do outro por tanto tempo. É uma ideia razoável, certo? Ouvi da Naden que você conseguiu viajar da Cordilheira do Dragão Estrela até aqui em 2 horas, ok? Se pudermos voltar no caso de uma emergência, não há razão para eu ter que vigiar o castelo, certo? Isso, talvez seja verdade, sim. Ah! Roro entrou no quarto e gritou de forma escandalosa quando viu como Lícia estava vestida. Irmã Zonacia, isso não é justo. Você está, claramente, planejando ir com ele. Não posso tolerar ver você tentando sair na nossa frente, senhorita Lícia. Juna foi a próxima a levantar reclamações. Lícia juntou as mãos, como se suplicando por perdão. Alguém precisa persuadir a Aissa, então deixem-me ir. Naden disse que fará viagens de ida e volta daqui ao nosso destino, então você duas poderão ir mais tarde, ok? HMPH. Bem, se for mesmo como você diz. Roroa disse de má vontade. Nós teremos que aceitar isso, Juna murmurou. As duas aceitaram. Ela realmente vai comigo? Ok, Souma. Vamos logo para a Cordilheira do Dragão Estrela e reivindicar Naden. Tendo obtido a permissão das outras, Lícia me disse isso com um largo sorriso. Isso realmente era certo? Enquanto eu ainda estava segurando minha cabeça com as mãos, Naden me deu um tapinha no ombro para me confortar. Ao noroeste do reino de Fredonia ficava o local que, em alguns anos, seria chamado de Planícies do Pesar. De acordo com as histórias, dos lamentos de uma bela jovem pela perda de seu amado, um lago foi criado a partir de suas lágrimas. De fato, havia um lago nas planícies do Pesar e os fazendeiros da região o usavam como fonte de água para irrigar suas plantações. Era dito que essa lenda de um amor trágico encantou diversas jovens que visitavam aquelas terras. Entretanto, aqueles que sabiam da verdade por trás da lenda só conseguiam sorrir ironicamente ao observá-las. Disse Lícia, admirando a paisagem do lado de fora da janela da gôndola. Nesse exato momento, estávamos bem alto no céu. Eu até voaria nas costas de Naden, mas se Lícia quisesse se juntar a mim, a proteção da Ryu não a cobriria. Por causa disso, Lícia e eu estávamos na gôndola criada originalmente para o transporte viver, porém após um pequeno ajuste, pedi para Naden puxá-la em sua forma Ryu. Naden movia-se no ar mais rápido do que um viver conseguiria voar. Ao observar o cenário em constante mudança, Lícia disse relativamente animada: estou surpresa, Souma. Ela é muito mais rápida que um viver. Gvá. Respondi. Espera, qual o problema? Por que você está agarrando seu peito do nada? Não, eu já vi essa fala em um RPG antigo, mas ouvir você soltar ela do nada foi um choque. Mas por quê? Ela nunca entenderia o motivo da minha dor, nem precisava. Eu abracei Lícia enquanto ela me encarava perplexa. Por favor, não me deixe. Eu lhe disse. Não sei o que te deixou tão preocupado, mas, claro que não vou. Lícia descansou sua cabeça em meu ombro. Nós dois ficaremos juntos para sempre. Lícia. Quando a atmosfera começou a ficar boa, um rugido irritado trovejou de cima. Vocês me pediram para carregar essa bodega por aí só para me fazer ficar de vela? Ah, desculpa, falei, não consegui me segurar. O que você quis dizer com isso? Para começo de conversa, você podia só montar nas minhas costas. Mas aí, nós três não conseguíamos conversar. Em sua forma Ryu, Naden se comunicava usando algo parecido com telepatia, então podia falar ignorando as paredes da gôndola ou o som do vento uivando. Mas se eu montasse nas costas dela, não conseguiria conversar com Lícia na gôndola. Lícia se inclinou e suspirou no meu ouvido, sussurrando: você está fazendo isso de propósito, não está? Só porque as reações da Naden são super fofas. Claro que não, sussurrei de volta. Bom, talvez um pouquinho. Você desenvolveu um belo de um traço de mau caratismo, sabe disso, né? Bom,
Com tantas garotas complicadas ao meu redor, acabei treinando bastante. Você está me incluindo nisso aí? Fala sério, eu falei para vocês não me excluírem daqui. A reclamação da Naden foi cortada no meio. Enquanto me perguntava qual o motivo, Naden acrescentou do nada: "Vei, vocês dois podem olhar para o chão por um momento?" Eu abri a janela e olhamos para o chão enquanto nos encolhemos por causa de todo o vento que entrou repentinamente no interior da gôndola. Mas o quê? Eu e Lícia gritamos ao mesmo tempo. Nos campos abaixo de nós, havia vários buracos de todos os tamanhos. Crateras, pequenas e grandes, se formaram lá. Parecia que a área foi atingida por uma chuva de meteoritos. Parece que a área foi bombardeada por um grupo de Vivern, Lícia sussurrou. Bombardeada? A Kuya não me falou coisa alguma sobre isso. Gritei. Espera, Souma. Aqui é bem perto da vila onde Ice e os outros estão nos esperando, não é? Ah! Temos que nos apressar. Naden, estou contando com você. É pra já. Naden mergulhou na hora em direção à vila onde Ice e os outros esperavam. Pedimos que ela descesse perto da vila e assumisse sua forma humana, para então entrarmos na vila pelo portão de entrada. Diferente dos Campos Surrados, a vila não parecia nada diferente de quando viemos pela primeira vez. Ué, mas que diabos eram aqueles buracos, então? Enquanto eu pensava isso... Asterisco som asterisco asterisco som asterisco asterisco som asterisco asterisco som asterisco asterisco som asterisco. Eu ouvi o som de passos pesados e... Vossa Majestade! Vi Aissa correndo em disparada na nossa direção. Com aquele desespero todo, ela parecia mais um cavalo em disparada ou um rinoceronte selvagem. Conforme ela se aproximava, eu conseguia ouvir o som de sinos de alarme tocando na minha cabeça. Merda, isso não ia dar certo. Eu tentei me virar e correr para o outro lado, mas... Vossa Majestade ei! Finalmente, eu te encontrei! Gvá! Souma! Lícia e Naden gritaram de susto. Sem nem conseguir me virar direito, ela me alcançou e se lançou contra mim com tudo. Parecia que eu fui atropelado por um carro pequeno. Ai, essa doeu. Merda, devo ter quebrado, o quê? Umas 2 costelas nessa brincadeira? Entretanto, meu inferno só havia começado. Por que você sumiu do nada? Que maldade, me abandonar assim sem mais nem menos. Me deixe ficar do seu lado para sempre. As palavras até que eram fofas e ela parecia uma criança carente pedindo por atenção, mas essa era Aissa, a guerreira mais poderosa de todo o nosso país. Com sua força, quando ela me deu um abraço de urso, eu conseguia sentir meus ossos rangerem. Aissa! Isso não é mais só um abraço. É um abraço de urso. Eu gritei desesperado. Mas senhor! Ela gritou de volta, me apertando mais ainda. Desisto, já falei que desisto. Eu tentei dar 2 tapinhas no chão, mas ela não queria nem saber. Incapaz de continuar assistindo, Lícia disse para Naden enquanto suspirava. Naden, se incomoda? Eu posso? No estado atual, vou acabar acertando o Soma também, sabe? Eu diria que é parcialmente culpa dele. Você tem minha permissão. É pra já. Com essa fala, Naden ergueu um dedo em nossa direção. Que? Mas o que ela tá pensando em fazer? Tudo bem, eu consigo ajustar o nível de poder. Não é esse o problema aqui. Toma essa. Asterisco bzapa asterisco. Guiar. Ao levar um choque da magia de Naden, eu e Aissa acabamos esparramados de costas no chão. Apesar de finalmente estar livre do abraço de urso, eu ainda queria ter sido salvo de uma maneira mais pacífica. Sinceramente, fui derrubado, apertado, esmagado e, finalmente, eletrocutado. Esses últimos minutos já acabaram com todas as minhas forças. Quando chegamos no hotel onde Ice e os outros se encontravam, tomou e me recepcionou com um sorriso que parecia o desabrochar de uma flor. Irmãozão! Graças a deusa, você está bem.
Afaguei sua cabeça gentilmente, enquanto perguntava. Desculpa por te preocupar, onde estão os outros? Sobre isso, ela respondeu enquanto olhava para trás. Seguindo sua linha de visão, eu vi Hal, Kaed e Carla desmaiados numa mesa. As feições em seus rostos pareciam dizer: estou pior que o pão que o diabo amassou. Toda energia e vitalidade sumiram de seus rostos. Suas roupas estavam um pouco surradas também. Mas o que aconteceu aqui? Os três deram o seu melhor. Tomou e deu um olhar distante conforme relatava o que aconteceu no tempo que eu estava fora. A história se passou alguns dias atrás. Senhor. Albert por pouco desviou da espada larga de Aissa que ela balançava por aí enquanto chorava. Uou! Essa foi por pouco. Tendo cortado nada além do ar, a espada de Aissa continuou acertando o chão, deixando marcas de uns 5 metros de distância. Ao ver aquele poder, Albert estremeceu. Isso aí já é apelação demais, vou morrer com um só golpe. Não era para ser só um treinamento de combate? Se prepare. Carla disse, segurando com firmeza sua espada. Ela estava ao lado de Albert. Temos uma luta de verdade em nossas mãos agora. Ai, que droga! Como que a gente se meteu nessa? Albert disse com um suspiro, segurando sua lança curta favorita com ambas as mãos. Sinceramente, vou guardar rancor por essa, Soma. Não é culpa do mestre, mas não posso dizer que não compreendo o sentimento. Carla concordou. Digo o mesmo. Kaed disse. Ela estava atrás dos três com ambas as mãos no chão. Acho que vou pedir a Vossa Majestade um extra por causa do perigo, droga. Asterisco crack, asterisco crunch, asterisco. Enquanto Kaed pressionava o chão com ambas as mãos, o chão ao redor de Aissa se ergueu, formando paredes para cercá-la. Eles pensaram que seria o suficiente para segurá-la, mas... Por quê, senhor, por quê? Com olhos lacrimejando, Aissa acertou de novo e de novo as paredes que a cercavam. Segundos depois, as paredes de terra se quebraram, desmoronando como um monte de blocos de madeira. Porém, na verdade, a terra foi cortada em pedaços do tamanho de tijolos. Pedras duras e terra macia foram ambos cortados em formatos exatamente iguais. Isso teria sido impossível sem uma força assustadora e uma espada afiada feito navalha. Quando o grupo viu aquilo, todos estremeceram. Gosto de pensar que sou bem forte, mas Albert começou. Eu consigo sentir meu orgulho como uma mulher do exército se esvaindo. Carla confessou. Porém, reconheço que sou uma criada agora. Estou seriamente considerando uma estratégia onde nós só jogamos Madame Aissa no meio de um exército inimigo sozinha. Kaed disse. Sem prestar atenção aos seus companheiros claramente perturbados, Aissa continuava a gritar, Senhor! Por quê? Por que você me abandonou e foi embora? Ela fala como se o Soman Mestre em Vossa Majestade estivesse morto. Os três falaram ao mesmo tempo. O que eu faço agora que você se for, oi? O Soman Mestre em Vossa Majestade não está morto, sua maluca. Os três continuaram a apontar o óbvio, mas Aissa não estava nem aí. Agora, quanto à pergunta do motivo de Aissa e os outros três estarem lutando, tudo começou no dia antes de ontem, quando Soma acabou indo para a Cordilheira do Dragão Estrela sozinho. Apesar das circunstâncias das pessoas da região tornarem o ocorrido inevitável, ainda permanecia um fator de que Soma foi raptado do nada. Aissa, que também era guarda-costas dele, além de ser uma candidata à segunda rainha primária, ficou muito perturbada com isso. Quando uma das sacerdotisas do dragão a serviço da mãe dos dragões Tiamat foi despachada para se encontrar com ela, Aissa tentou intimidar a emissária com um olhar ameaçador. Felizmente, Albert e Carla conseguiram segurá-la, então o incidente não tomou proporções desnecessárias. Porém, foram eles que começaram o problema, então a sacerdotisa do dragão ainda se desculpou. Apesar disso, a situação poderia facilmente ter se transformado em um grande problema diplomático. Mesmo depois de receber uma explicação, Aissa ainda estava amuada. Ela chegou em um nível de preocupação com Soma que sua mente sempre parecia estar em outro lugar.
Tomou e começou a se preocupar com ela, então conversou com Carla sobre o que elas poderiam fazer e decidiram que treinar ajudaria a distraí-la. Sim, isso começou como um treinamento. Varrim. Senhor. Porém, quando enfim começaram, o treino se tornou um meio para Aissa desestressar. Aissa sempre foi reconhecida por sua proeza marcial, mas parecia que ela sempre se segurava. Agora, com seus sentimentos à flor da pele, o limitador que controlava sua força não estava funcionando. Com isso, o chão estava cheio de buracos feitos por sua força desenfreada e seus parceiros de treino, Albert, Kaede e Carla, estavam surrados e exaustos. Enquanto assistiam a Aissa chorar como uma criança, Carla sorriu ironicamente. Se ela se importa tanto com ele, o mestre é um homem de sorte. É um amor pesado. Albert disse, girando seus ombros para relaxar o corpo. Mas de um jeito esmagador. Espera, não vamos chamar reforços? Você enviou um mensageiro Kui para o castelo, não? Parece que o melhor que eles conseguiram foi colocar uma fita de segurança e manter a população civil longe dessa área, disse Kaede. Eles devem estar dependendo da gente para fazer algo em campo. Não podem deixar pessoas que não sabem da situação em um lugar onde a futura segunda rainha primária pode estar fazendo algo para se humilhar. Os ombros de Albert desceram levemente. Você faz isso parecer tão fácil. Eles não sabem do nosso sofrimento aqui em campo. Choramingar não vai resolver nada, disse Carla. Mantenha o foco no problema em nossas mãos, Sr. Albert. Apesar dela estar tão surrada quanto ele, Carla parecia cheia de vida por algum motivo. Ei, por que você parece tão energética? Perguntou Albert. Eu posso sentir o sangue de guerreiro dentro de mim ardendo pela primeira vez em um bom tempo. Não fiz nada além de serviços domésticos ultimamente, então estava quase esquecendo que já fui uma mulher do exército. Ah, mas não se preocupe. Comparado à humilhação de ser forçada a usar aquela roupa sexy feita pela sádica maluca, Serena-se atuar como Senhorita Dran, a comandante que apareceu no Tokusatsu Super Pratamen, um espetáculo com ótimas avaliações rodando por todo o reino de Fredonia por meio da transmissão de voz da joia, isso não é nada. Albert, alguém que até recentemente foi forçado a participar no treinamento da unidade Dracotropas proposta por Soma, não conseguia deixar de simpatizar com outra vítima sendo escravizada pelos seus superiores. Olhando para aquela dupla, Kaede só deu de ombros desanimada. Se eu acho que já foi o suficiente dessa conversa boba, sabe? Não chame ela de boba. É importante pra gente, tá bom? Estou falando para vocês que agora não é a hora. Se vocês deixarem os guardas na mão, acabarão mortos. Af. Tendo sido avisado, Albert olhou para Aissa, que estava com a espada larga pronta. Ai, foda-se. Vamos fazer isso. Albert e Carla tomaram impulso, avançando com tudo contra Aissa. A batalha desses dois só tinha começado. Separador Tsum. E foi assim que nós paramos onde estamos agora. Tomou e disse. O quanto ela se descontrolou para deixar o Hal e os outros naquele estado? Perguntei. Eles tentaram evitar incomodar os aldeões, pelo menos, ao levar ela em direção aos campos perto da vila e lutar lá. Mas ainda foi bem assustador, com explosões como se houvesse uma guerra rolando. O que? Foram vocês que fizeram todos aqueles buracos no chão? Disse brincando olhando para Aissa, apesar de claramente não estar falando sério. Mas Aissa desviou deliberadamente seu olhar e fingiu que não me ouviu. Quando Aissa se soltava de fato, conseguia mudar a topografia de uma área. Eu pensava nela como um leal cão de guarda, mas quando ela chegava nesse ponto, parecia mais uma arma de destruição em massa. Vou contactar o castelo e pedir para os servos arrumarem aquela bagunça depois. Por agora, decidimos esperar enquanto Hal e os outros se recuperavam. Depois fomos para o quarto onde eles ficavam, no qual pude apresentar Naden para todos. Essa é Naden Delal, uma Ryu da Cordilheira do Dragão Estrela com quem vou firmar um contrato. Para começo de conversa, ele tem como base que nós nos casemos, então está planejado que ela seja minha segunda rainha secundária. Naden, essa guerreira elfa sombria é minha futura segunda rainha primária, Aissa.
A garotinha lobo mística é minha irmãzinha honorária, Tomoe. Os outros 3 são meus vassalos, Albert, Kaede e Carla. Carla era na verdade minha escrava, mas explicar todos esses detalhes demandaria tempo demais, então Vassala teria de servir. Naden se virou para todos e curvou levemente a cabeça. Eu sou Naden. É um prazer conhecê-los. Oh, Madame Naden, sim? Como rainhas companheiras, vamos trabalhar juntas para o bem de Vossa Majestade. Aissa balançou a mão de Naden de maneira amigável. Que? Eu estava bem certo que você não ia gostar disso, não? HM? Por quê? Não, é que, você quase matou a emissária da Cordilheira do Dragão Estrela, não? Foi porque eles te raptaram do nada. Aissa explicou enquanto bufava. Eu estava brava com eles porque tiraram meu senhor de mim. Mas Madame Naden trouxe meu senhor de volta. Eu tenho todo motivo para ser grata a ela e nenhuma para estar brava. Eu realmente não entendo a lógica por trás disso aí. Pessoas que tomam sua comida são mais. Aissa explicou. Pessoas que te dão comida são boas. É tão simples. E, espera, eu sou comida agora? Bom, considerando quão devota Aissa era com a comida, eu não me sentia mal por saber que ela me amava tanto quanto. Mas, me preocupava que minha segunda esposa primária estava se tornando cada vez mais como uma filhote de cachorro. Então, você não quer monopolizar toda a comida? Lícia perguntou a Aissa. Que tipo de pergunta era aquela? Aissa encarou ela inexpressiva e inclinou sua cabeça para o lado, confusa. HM? Melhor do que monopolizar tudo, a comida não teria um gosto melhor se nós comêssemos todos juntos em família? Lícia riu. Ah. Estou feliz que você é desse tipo de pessoa, Aissa. Lícia sorriu conforme um monte de interrogações flutuavam acima da cabeça de Aissa. Me sinto mal por dizer isso quando havia um clima tão harmonioso rolando entre elas, mas era um pouco assustador ser tratado como comida de todo mundo. Bom, era melhor do que elas quererem pular na garganta uma da outra, pelo menos. Enquanto pensava nisso, Tomoe se introduziu para Naden. Eu sou a irmãzinha adotada do irmãozão e da irmãzona. É um prazer te conhecer, Naden. É um prazer te conhecer, também. Você parece uma garota fofa e inteligente, assim como Lícia me contou. Eu sou mesmo? Sim. É uma outra vantagem, ganhar uma irmãzinha fofa como você. Faz cócegas. Naden abraçou Tomoe. Naden era pequena, mas ainda muito maior do que uma garota de 11 anos como a Tomoe, que só chegava no peito dela. Agora, terminadas as introduções, eu expliquei resumidamente os acontecimentos para todos que ficaram segurando as pontas aqui. Eu lhes contei sobre o motivo da Madame Tiamat ter me chamado e a tempestade que ela estava preocupada. Isso e sobre como Naden era um ser especial chamado de Ryu. Esse é o meu senhor, sempre encontrando indivíduos talentosos onde quer que ele vá. Aissa declarou. Ela escolheu algo estranho para ficar impressionada. O que eu sou? Um porco que encontra trufas. De qualquer forma, quando terminaram de ouvir a história, Carla foi a primeira a levantar a mão. Eu entendo que Lícia é capaz de vir conosco agora, mas o limite de pessoas que você poderia levar para a Cordilheira do Dragão Estrela era de 5, não? Vamos ficar com uma pessoa a mais? Sim, sobre isso, estava pensando em deixar Tomoe aqui na vila. Que? Tomoe ficou embasbacada quando soube que seria deixada para trás. Me senti culpado ao ver sua feição, como de uma criança cuja viagem ao campo foi cancelada por causa da chuva, mas a segurança dela vinha em primeiro lugar. Agora que nós temos o elemento desconhecido da tempestade na Cordilheira do Dragão Estrela, não posso mais trazer Tomoe conosco, se expliquei. Por mais patético que seja, estou numa posição onde eu preciso da proteção dos outros. Pode surgir uma situação onde eles não consigam proteger a nós dois. Nada pode acontecer comigo, mas se alguma coisa acontecesse com a Tomoe, eu não conseguiria me perdoar. Eu entendo.
Tomoe disse, sendo a garota razoável que ela era, mas o jeito que sua cauda e orelhas caíram indicavam claramente seu desapontamento. Eu vou esperar vocês voltarem. Afaguei Tomoe na cabeça. Quando esse assunto com Cordilheira do Dragão Estrela terminar, pretendo ficar viajando até o número de propostas de casamento que eu recebo no castelo diminuir. Quero tentar visitar outros países também e eu com certeza te trarei junto comigo, então gostaria que você fosse paciente por agora. É uma promessa. Tá bom. Irmãozão. Quando fiz uma promessa de dedinho com ela, as orelhas e cauda da Tomoe se levantaram um pouco. Todos ficaram aliviados ao ver a Tomoe mais alegre, então Licia pode perguntar, eu entendo o que você está dizendo, mas nós vamos deixar a Tomoe sozinha na vila assim? Isso me deixa um pouco preocupada. Está tudo bem, respondi. Apesar deles não terem se mostrado, os membros da Gatos Negros foram enviados para essa vila. Então, ela não vai ficar sozinha. Sério? Sim. Inugami. A porta do quarto se abriu e um homem com uma máscara de cachorro preto entrou. Era Inugami, um membro da unidade de operações clandestinas, a Gatos Negros, e o braço direito do líder Kagetora. Inugami parou na minha frente, então se curvou pondo um joelho no chão. Eu vim a seu comando. De fato, disse. Enquanto estivermos na Cordilheira do Dragão Estrela, eu quero que a Gatos Negros cuidem da Tomoe. Seja feita a sua vontade. Também, Inugami, quanto a você pessoalmente, em vez de vigiá-la das sombras, eu quero que você fique ao lado da Tomoe para que ela possa conversar com alguém. Você tem permissão para tirar a máscara enquanto estiver nesta vila. Entendido. Com isso, Inugami tirou a máscara que estava usando para revelar o rosto de um homem fera com cara de lobo. Quando ele viu aquela face, Hal se levantou da cadeira. Você. Você é o Bill. Tome cuidado com sua língua, oficial Albert. Ele disse com aspereza. Eu sou apenas Inugami. Preste atenção no que fala. Hal olhou para mim. Não, ele podia olhar para mim o quanto quisesse, mas eu não lhe daria uma explicação. Os únicos que conheciam o Beowulf eram Licia e Hal, que já participaram do exército antes. Olhando para Inugami, Tomoe inclinou sua cabeça para o lado. Você é um lobo místico também, Sr. Inugami? Não, meu povo se chama de raça do lobo cinzento. Porque nossos rostos não são humanos, no final das contas. Mas, nós dois somos pessoas lobo, certo? Vamos ser amigos, por favor? Você é gentil demais, irmãzinha. Inugami curvou sua cabeça para Tomoe. Eles eram um lobo cinzento e uma loba mística, duas raças com aparências similares e com uma diferença de 20 anos de idade, então qualquer um que olhasse para eles pensariam que eles eram um par de pai e filha. Apesar disso, eles estavam em uma posição estranha em que o pai estava se curvando para sua filha. Bom, parecia que eles estavam se dando bem, então provavelmente tudo ficaria bem. Com isso resolvido, me virei para os outros, Snaden nos levará de volta para a Cordilheira do Dragão Estrela. Se partirmos agora, chegaremos no meio da noite, então sairemos de manhã bem cedo. Se planejem de acordo. Então, ficaremos nessa vila nesta noite? Kaede perguntou e eu assenti. Isso deve significar um sim. Então, vamos ver como dividiremos os quartos? Que tal um quarto para 2 e 2 quartos para 4? Licia disse antes que eu pudesse falar algo. Albert, Kaede, Carla e Inugami ficarão com um. Naden, Tomoe e eu ficamos com o outro. Soma e Aisa, vocês ficam com o quarto de 2 pessoas. Nós podemos? Ao saber que ela dividiria o quarto comigo, um sorriso radiante brotou no rosto de Aisa. Não tinha como discutir com o rosto daquele, então eu sussurrei para Licia. Tem certeza disso? Você quase matou ela de preocupação, então o mínimo que você pode fazer é ser legal com ela hoje. Tá bom. Não sabia o que dizer. Licia estava se tornando uma mulher cada vez melhor para se tornar a primeira rainha primária. Nem era só ela também. Juna, Roroa, e até a Aisa,
cada uma delas cresceu desde o dia em que eu as conheci e todas estavam ficando mais atraentes também. Estava certo de que seria a mesma coisa com a Naden. Eu precisava crescer também, para me certificar de que elas não me abandonariam. Naquela noite, eu e Aissa dormimos no mesmo quarto. Você quase matou ela de preocupação, então o mínimo que você pode fazer é ser legal com ela hoje. Me lembrei do que Licia disse mais cedo. Ela está certa. Preocupei ela demais dessa vez, então, hoje eu vou ser muito doce com a Aissa. Farei tudo o que puder para ela, o que ela quiser. Eu estava preparado para tudo, mas... Aissa me fez um pedido surpreendente. Você só quer isso? Tem certeza? Perguntei. Sim. É o que eu mais quero, senhor. Então, agora eu estava sentado na cama, enquanto Aissa estava deitada de lado com sua cabeça no meu colo. Aissa só pediu para deitar no meu colo e afagar sua cabeça gentilmente. Só de passar levemente minha mão na cabeça dela e afagar seu cabelo, que estava solto na hora, foi o suficiente para fazer Aissa derreter de alegria. A expressão em seu rosto era fofa. Com um olhar como se estivesse em transe, Aissa sorriu satisfeita para mim. Quando você deitou no meu colo na viagem para cá, eu pensei, nossa, eu gostaria que Vossa Majestade fizesse isso comigo também. Estou muito satisfeita agora. Você está me perdoando meio fácil demais, não? Não consegui deixar de sorrir ironicamente, me perguntando se algo tão simples era bom o suficiente. Sabe, eu estava pronto para fazer qualquer coisa por você. Licia me disse para ser doce com você hoje, então, se você quiser, nós poderíamos fazer algo mais quente, Aissa. Caceta, que vergonha alheia falar uma coisa dessas. Mas considerando o fato que foi a própria Licia que colocou a gente no mesmo quarto, provavelmente, era essa a intenção dela. Se a Aissa engravidasse antes da Licia isso resultaria em uma crise na sucessão do trono, mas como ela era de uma raça bem longeva, não deveria ser tão fácil isso acontecer. Mesmo que nós chegássemos aos finalmentes, era praticamente impossível dela engravidar antes da Licia. Provavelmente, foi por isso que Licia nos colocou no mesmo quarto. Eu disse com uma leve vergonha. Aissa riu. He. É tão a cara dela. Ela não só pensa em vocês dois, como ela também pensa em mim, Madame Juna, Madame Horoi era Madame Naden, o nome da novata. Talvez seja estranho que eu diga isso, mas achei ela uma mulher adorável. Com certeza ela é. É por isso que eu quero ser tão boa com ela também. Bom, claro, eu gostaria que você fizesse amor comigo, mas se eu me entregar ao desejo agora, só estaria me aproveitando da gentileza de Madame Licia. Não quero fazer isso. Aissa bufou. É por isso que eu vou esperar até que você e Madame Licia tenham um filho. Não importa a competição, independente do meu oponente, e mesmo que seja uma batalha no amor, eu quero uma luta justa. Luta justa no amor, hein? Era tão a cara da Aissa falar algo do tipo. Eu acho que você é bem adorável também. Eu disse. Hehe, assim você me faz corar. Então, Aissa se sentou e se virou para mim, seus olhos cheios de anseio. Mas, senhor, ainda estou pensando sobre quanto gostaria que você fizesse amor comigo, sabe? Quando você sumiu do nada, fiquei tão só. Ser certo. Então, por favor, se apresse e faça um bebê. O mais rápido que puder. Darei meu melhor. Aissa se aproximou, pressionando seus lábios contra os meus. Parando para pensar, este era meu primeiro beijo com ela. Enquanto meus olhos ainda estavam arregalados com a surpresa, Aissa sorriu para mim e disse, me permita isto, ao menos. E, quando você fizer aquele bebê, não se esqueça de fazer um comigo também, sim. Meu querido. Nem preciso dizer que um gesto fofo como esse me deixou tão vermelho quanto um tomate maduro. Volume 5. Capítulo 87, Vununununun. Naden viajava pelo céu em sua forma Ryu, enquanto cantarolava. Montado em suas costas, esfreguei suas escamas e perguntei, Naden, tudo bem? Sou muito pesado? Tranquilo, por que a pergunta?
Naden respondeu como se realmente não fosse nada demais. Havia um motivo para eu estar nas costas da Naden. Já que Aissa se juntou aos outros na gôndola, ficou cheio demais. A gôndola era tão grande quanto um iate pequeno e, normalmente, 10 adultos caberiam lá confortavelmente, mas nós estávamos nos preparando para a tempestade, então cerca de 7 dos 10 espaços estavam cheios de coisas que trouxemos do reino. Imaginei que uma gôndola poderia ficar bem pesada quando carregada até o limite. E quando isso acontecia, eram necessários de 2 a 4 vivern para carregá-la, mas Naden estava aguentando essa carga toda sozinha. Em sua forma Ryu, ela era bem maior que um viver, mas isso realmente não era pesado demais? Todos os dragões são tão fortes assim? Não sei sobre os outros, mas é tranquilo para mim. Pensando bem, é como se estivesse carregando uma tábua de madeira pela água. Isso significava que ela estava manipulando inconscientemente a gravidade? Bom, ela conseguia fazer seu corpo gigante flutuar, então tinha de haver alguma magia envolvida nisso. Ela começou a cantarolar novamente. Você está num ótimo humor. Bom, claro que estou. Dessa vez, você está viajando nas minhas costas. É tão diferente assim de quando estou na gôndola. Ah, sim. Completamente diferente. Mas pode ser difícil de explicar para alguém que não seja um dragão. Quando você viaja em minhas costas, parece que tudo está em seu devido lugar, ou algo assim. Como coçar uma coceira, tipo isso. Me deixa mais tranquila, de alguma forma. Se ela mesma estava dizendo, deveria estar certo. O cavalo favorito de Licia sempre parecia tão animado quando ela estava nas costas dele. Mas, realmente, eu não devia comparar minha noiva com um cavalo. Mas, Naden adicionou, em um tom preocupado, está tudo bem? Trazer Licia e os outros sem pedir permissão? Ela estava aparentemente pensando sobre as palavras da Madame Tiamat, que meus companheiros seriam convidados depois. Bom, não sabemos o que essa tempestade é ainda, então eu gostaria de ter meus companheiros ao meu lado quando algo acontecer, falei. Ela vai nos perdoar por não pedir permissão previamente. Eu acho que você está certo. Mas sendo assim, eu queria que a Tomoe tivesse vindo também. Sim, eu queria mostrar a ela a paisagem em Dracu. A grande cachoeira, a grande árvore de ladão, havia muitas vistas fantásticas. Eu amaria mostrá-las para Tomoe, que era extremamente curiosa sobre o mundo. Naden de repente disse, que? Soma, Licia e os outros estão dizendo algo. Eu estava nas costas dela, então não conseguia ouvir a conversa na gôndola. Se eu quisesse falar algo para eles, Naden precisaria transmitir minhas palavras com sua telepatia. O que eles estão dizendo? Vamos ver. Olhem na direção da Cordilheira do Dragão Estrela, eles estão preocupados com algo. A Cordilheira do Dragão Estrela? Naden estava indo para lá, então estava sempre bem na minha frente. Não havia nada de estranho até um momento atrás, mas... Que? A Cordilheira do Dragão Estrela era uma cadeia de montanhas do tamanho do Monte Fuji. Mas no meio do céu acima delas, havia uma nuvem enorme. Aquilo não está bem acima de Dracu. Naden gritou em pânico. Ela estava falando sobre o platô onde os dragões viviam. Quando cheguei lá pela primeira vez, Madame Tiamat me teletransportou, então não consegui observar o lugar, mas jazia realmente no centro da Cordilheira do Dragão Estrela. A nuvem gigantesca e a tempestade que ela me contou antes, que eu tinha um mau pressentimento sobre isso. Na sua previsão, não havia um sinal de tempestade chegando, havia? Não, não havia. E é estranho que só haja uma nuvem acima de Dracu. Não deve ser só uma nuvem. Por agora, vamos nos aproximar. Estamos longe demais, e não tem como sabermos como estão as coisas em Dracu. Certo. Naden foi em direção à nuvem. Era visível mesmo daqui, mas conforme nos aproximamos, sua escala gigantesca se tornou aparente. A nuvem era cônica, com um topo parecido com um domo manchado.
Mais do que isso, ao observar mais de perto, haviam muitas nuvens reunidas, indo da esquerda para a direita ao longo da superfície da nuvem maior. As nuvens estavam formando um tornado? Eu nunca vi algo assim. Sim, eu só vi esse tipo de nuvem em um filme. Filme? Ela repetiu a palavra estranha. Só falando sozinho. De qualquer forma, parece ser grande o bastante para cobrir Dracu. Olhando para baixo, essa nuvem só cobria o platô, bloqueando toda a luz e deixando tudo num breu. Pelo visto, uma chuva intensa caía. Os ventos pareciam bem violentos, então o clima lá devia estar bem pesado. Apesar disso, fora da nuvem, o clima estava limpo. Que coisa estranha. Está focado um pouco demais para ser só uma chuva torrencial. Por que você está tão calmo? Sem chance de estar chovendo só em Dracu. A pressa é a inimiga da perfeição. Primeiro, nós precisamos observar com calma. Enquanto esfregava o pescoço da Naden, eu inspecionei a nuvem. Havia muita chuva. Desse jeito, um desastre em larga como aquele na floresta protegida por Deus aconteceria aqui. Daquela vez também foi por causa da chuva prolongada, mas tanta água em um único lugar teria o mesmo efeito em bem menos tempo. Mas para pensar em contramedidas, vamos precisar entrar lá para descobrir mais. Naden, você conseguiu subir uma cachoeira, então chuva e vento devem ser moleza, certo? Sim. Bom, então, não queria ter de dizer isso, mas você pode mergulhar naquela nuvem gigante? Ela ficou surpresa, mas não resolveríamos nada observando as coisas do lado de fora. Felizmente, não haviam sinais de relâmpagos, então ainda seria seguro ver as coisas lá dentro. Vai ser difícil de entender a situação daqui, se expliquei, teremos que entrar na nuvem para investigar e também ir em direção ao Castelo de Cristal, claro, se você sentir que está em perigo, se afaste imediatamente. Diga a Alicia e os outros na gôndola para se prepararem. Tá. Ela foi lentamente em direção às nuvens rodopiantes. Depois de hesitar por um momento na frente delas, a Ryu preparou sua mente e entrou devagar. Inicialmente, parecia como uma névoa, mas conforme progredimos, escurecia cada vez mais. O vento e a chuva acertando meu corpo aumentavam rapidamente de intensidade. Menos de um minuto depois de entrar, meu corpo estava sendo surrado pela chuva torrencial e ventos laterais. Se não fosse pela proteção de Naden, eu teria caído há muito tempo. Naden. Você está bem? Eu disse enquanto tentava permanecer firme em meio à tempestade. Sim. Não sei o motivo, mas consigo ver algo como um fluxo aqui. Certo, ela estava navegando pelo céu da mesma forma que antes. Não devia ter duvidado de uma Ryu, a raça dita ser capaz de viajar por nuvens, ventanias, relâmpagos e chuva. Mesmo tamanha tempestade não era o suficiente para intimidá-la. Dragões comuns, por outro lado, não conseguiriam voar aqui. O vento forte atrapalharia o bater de suas grandes asas. Espera, por que tinha de ser a Naden? Espera, por que tinha de ser a Naden? Somente ela conseguia voar aqui. Madame Tiamat disse que ela era a chave. Então, dizendo que havia um ser que me carregaria, ela fez com que eu me encontrasse com Naden. Então, era com essa chuva e vento na tempestade o que ela estava preocupada? Eu tentei observar meus arredores, mas a escuridão e a chuva não me deixavam ver muito. Naden. Vê algo? Não. Escuro demais. Então, ela gritou, Souma. Estou bem, mas Lici e os outros na gôndola podem estar em perigo. Com uma tempestade desse nível, ventos batendo na gente e esse barulho da chuva, meu grupo devia estar com muito medo. A gôndola retangular não era muito aerodinâmica e, se ela quebrasse, teríamos uma tragédia em mãos. Precisaremos tentar depois, vamos pousar no Castelo de Cristal. Sim. Ela começou a descer suavemente. Quando ela o fez? Não. Que? Estava certo que ouvi algo. Espere um pouco, Naden. Você ouviu algo? Que? Não ouvi. Você é SVA,
Fá, Sol, Is. Aí. Você ouviu, certo? Sim. Essa era uma voz, talvez? Eu ouvi palavras, tenho certeza. Mas, pelo visto, Naden não concordava comigo, pois disse sim, mas não entendo o que estão tentando dizer. Que? Ela não sabe? Mesmo ela escutando? Havia ou você ou ali não ouviu. Foi isso o que disseram? Não consegui entender mesmo. Mas o que? Sem chance de eu conseguir ouvir algo que Naden não conseguisse, não é? Algo estava errado. Além disso, essa voz, algo nela me incomodava. Era aguda demais para ser de um homem e aparentava ser de uma mulher, mas ainda assim havia algo errado. Siain, Nan, Ficien. Ouvi de novo. Essa voz estava vindo de cima? Olhando para cima, eu vislumbrei, mesmo que só um pouco, uma sombra negra entre as nuvens. Mas com elas atrapalhando, só consegui ver de relance, mas aquela sombra parecia bem grande mesmo que devesse estar bem longe. Devia ser algo bem enorme. Eu vou destruir para. Destruir? Destruir. Eu ouvi essa palavra perigosa bem claramente. Aquela sombra grande estava escondida pelas sombras. Naden deve ter saído delas, porque conseguia ver uma Dracul encharcada aparecendo abaixo de nós. O som estático da chuva já começava a me irritar também. Aquela voz falou em uma língua que eu reconhecia, sem sombra de dúvidas. Algo estava naquelas nuvens. Na chuva, nós pousamos na frente do castelo de cristal. Devia ser uma linda vista na luz do dia, mas nessa escuridão o castelo parecia bem ordinário. Conforme Naden começara a voltar para a forma humana, eu pulei de suas costas e corri para a gôndola. Quando abri a porta e me perguntava se os outros estavam bem, Licia, Ace e Kaed rastejaram para fora com seus rostos pálidos. Hal e Carla seguiram. Todos pareciam bem. Eu corri em direção a eles. Vocês estão bem? Black. Soma, você é imprudente demais. Licia murmurou. O vento nos balançou tanto, eu me sinto mal. Black. Desculpa. Eu esfreguei suas costas para confortá-los enquanto vomitavam. Hal e Carla estavam cuidando da Kaed. Vocês dois estão bem? Eu era da Força Aérea e voava muito em Vivern, Carla disse. A experiência de Carla na Força Aérea e a do Hal no treinamento das Dracotropas deve ter feito eles se acostumarem com esse tipo de coisa. Me incomodou ver Hal encarando a distância, mas, de qualquer forma, era melhor ir para algum lugar com um telhado, do que ficar debaixo dessa chuva. Hal e Carla, amarrem a gôndola para ela não ser arrastada. Gritei. Todos os outros, vamos entrar. Naden, guie a gente. É para já. Nós entramos no castelo de cristal. Quando os outros se acalmaram e Hal e Carla voltaram, eu perguntei a Naden: quero encontrar com a Madame Tiamat. Para onde eu vou? O grande salão, eu acho. Quando há uma crise aqui, os dragões se reúnem no grande salão do castelo de cristal. Tudo bem, então vamos para lá. Decidimos pedir para Naden nos levar até lá. Só levou um momento quando Madame Tiamat me teletransportou, mas correr nesse castelo ridiculamente grande era um saco. Pelo visto, ia levar um tempo até chegarmos. Quando chegamos no grande salão depois de 5 minutos correndo, haviam 2 surpresas esperando. Uma era que o salão era tão grande que o grande eu não fazia jus a ele. A outra era que, ao observar de perto, o grande salão era o espaço que a Madame Tiamat me trouxe quando cheguei em Dracul pela primeira vez. Haviam umas 100 pessoas no centro. Todas possuíam caudas e chifres, deveriam ser dragões em forma humana. Pelo que Naden me disse, havia umas 300 pessoas, dragões, vivendo na Cordilheira do Dragão Estrela. Até considerando seu tamanho enorme, era uma densidade populacional incrivelmente baixa para um país. Já que esse número também incluía jovens dragões e sacerdotisas a serviço de Madame Tiamat, significava que as pessoas aqui eram todas dragões adultos que podiam deixar as montanhas. No momento que entramos, sentimos o clima de tensão.
Num lugar que caberia dezenas de milhares de humanos, os dragões estavam reunidos em uma área compacta por algum motivo. O lugar estava bem barulhento e parecia que ninguém nos notou. Pelo visto, nem Madame Tiamat estava aqui ainda, então o que aconteceu? Independente do que fosse, nos aproximamos do grupo até que Naden. Uma garota com um vestido saiu do grupo. Era uma amiga da Naden. Pai, talvez? Ela se encontrou com sua amiga, que lhe deu um abraço bem apertado. Pai. Naden tinha uma expressão aliviada em seu rosto e o desespero de pai diminuiu. Naden, onde você estava? Estava tão preocupada. Ah, desculpe, fiz uma visitinha no país de Souma. País do Souma. Quem? Ah. Verdade, não falei meu nome real para pai. Parecia que Naden acabou de lembrar disso também. Talvez você se lembre se eu chamar de país do Kazuma. O reino de Friedonia. Friedonia? Tão longe assim? Como? Ah, é uma história longa. Naden tentou resumir a história, mas pai a cortou na hora. Uma expressão séria havia em seu rosto conforme ela agarrava uma Naden insatisfeita. Por favor, Naden. Me escute. Nesse ritmo, a Ruby vai. Ruby? Ruby era a dragão vermelho que sempre queria brigar com a Naden? Pai explicou a situação atual para nós. Aqui a história voltava um pouco. Pelo visto, aquela nuvem misteriosa que apareceu do nada surgiu nesta manhã. Apesar dos céus estarem claros até aquele momento, a nuvem surgiu do nada e trouxe consigo uma tempestade violenta. O temporal pesado fez os lagos de Dracul transbordarem e árvores caírem. Em resposta, os dragões se reuniram no Castelo de Cristal. O vento e chuva pareciam estar só afetando Dracul, então imaginei que eles só teriam evacuado para outro lugar, mas havia um motivo para isso. Era porque os ovos de dragão estavam debaixo do Castelo de Cristal. Já me disseram que quando um dragão formava um contrato com um cavaleiro e punha um ovo, este era deixado aos cuidados das pessoas na Cordilheira do Dragão Estrela. Aparentemente, a simples passagem do tempo não era o suficiente para fazê-los chocar. Eles eram deixados num lugar chamado berçário, abaixo do castelo, e lá permaneciam até o tempo de seu despertar. Este só viria quando pudessem encontrar a pessoa a qual estavam destinados a formar um contrato. Havia casos quando um ovo não chocaria por quase um século e era por isso que eles não podiam ser criados por seus pais. Como os ovos não podiam ser tirados do berçário, os dragões tinham que defender esse lugar a todo custo. Foi este o motivo que levou os dragões a investigar essa nuvem bizarra, mas os seres alados não conseguiam voar por causa da ventania forte e ninguém conseguia alcançar as nuvens. Em resposta, os dragões se voltaram para Madame Tiamat em busca de orientação. Ela respondeu: um dragão sem asas poderia voar nesse temporal. Aquele que possui a chave. Até seu retorno, eu protegerei as crianças, os ovos que esperam o tempo de seu despertar. Então, ela tomou as sacerdotisas do dragão com ela e foi para o berçário. Os dragões deixados para trás estavam quase entrando em pânico. Era assustador, pois lhes disseram que não havia qualquer coisa que pudessem fazer para resolver a situação. Eles pensaram quem seria o dragão sem asas e logo lembraram de Naden Delal. Poucos não sabiam que Naden era um dragão que não tinha asas. Entretanto, quando estavam para procurar Naden, pai os impediu. Ela lhes disse que ninguém usou a caverna de Naden pelos últimos dias. Quando foram checar, Naden não estava lá. Naturalmente, ela havia partido para o reino de Fredonia comigo e, nesta manhã, nós estávamos na vila perto da fronteira onde Ice e os outros nos esperavam. E, então, os dragões estavam estupefatos. Naden, quem Madame Tiamat lhes garantiu que conseguiria resolver o problema, não estava lá. De primeira, alguns estavam descontentes, dizendo: onde ela foi numa hora dessas? Pai explicou. Mas, porque ela não estava aqui, não importava. Eventualmente, a pergunta mudou para: por que Naden não está aqui? Dali, eles chegaram à conclusão de que era por causa dos seus próprios sentimentos em relação a Naden. Eles zombaram dela por ser um dragão sem asas, uma minhoca.
Talvez ela ficou cansada de ser chamada de minhoca e foi por isso que ela foi embora? Eles começaram a pensar. E, então, eles se viraram contra Ruby e os amigos dela. Todos sabiam que Ruby sempre zombava de Naden, o que fez as duas brigarem várias vezes. Então, todos condenaram Ruby e suas amigas. Este era o motivo da comoção atual. Pai continuou agarrada em Naden e disse: Ruby é do tipo emocional que não pensa bem antes de fazer algo e ela é orgulhosa, então ela disse que assumiria responsabilidade pelas suas ações assim como as de Sapphire e Emerada. Eu estava tão brava sobre tudo o que ela disse antes, mas ao ver todos se virarem contra ela daquele jeito, me senti tão mal por ela. Não faça isso comigo, Naden disse com uma voz dolorida. Quando olhei para ela, o cabelo da Naden brilhava e se levantava por causa da eletricidade. Era como a materialização da raiva e indignação de Naden. Naden deixou uma paz chorosa comigo, então foi em direção ao grupo de dragões, seu rosto uma máscara de fúria. Eles são tão egoístas. Naden, um dragão, arfou. Por um momento, eu pensei que deveria pará-la. Ela não era a pessoa sendo crucificada agora. Pelo contrário, ela era a peça-chave para resolver o problema, então com certeza Naden conseguiria ser respeitada em Dracul. Não havia motivos para ela comprar uma briga com os dragões e piorar sua posição. Eu gostaria de observar Naden analisar a situação e tomar uma decisão inteligente como essa. Então, eu lhe disse: você deveria fazer o que quiser. Mesmo que eles não gostem, seu lugar é no reino de Fredonia, nosso lar. Você disse que queria ser parte da família, Naden. Lícia confirmou: então, há apenas um único lugar para você voltar. A família sempre volta para o lugar aconchegante o qual chamam de lar, no final das contas, Saisa adicionou, com uma piscadela charmosa. Souma, Lícia, Aissa. Então, bota pra quebrar, Naden. Gritei. É pra já. Naden secou seus olhos levemente, então assumiu sua forma Ryu, arregalou a boca e rugiu o mais alto que podia. Asterisco roaar asterisco. O rugido dela foi tão alto que fez o grande salão estremecer, fazendo com que todos se voltassem para ela. Então, conforme os dragões observavam, Naden alçou voo no ar. Mentira! Naden está voando, pai cobriu sua boca levemente aberta. Os outros dragões pareciam não conseguir acreditar no que viam também. O corpo de Naden serpenteou elegantemente diante deles. Conforme pai encarava embasbacada, uma única lágrima caiu de seus olhos. Entendi, é por isso que Madame Tiamat, fico feliz por você, Naden. Tendo dito isso, pai secou seus olhos e sorriu conforme chorava. Ela devia estar preocupada com a amiga todo esse tempo. Naden tinha uma boa amiga. Quando Naden ocupou o espaço acima dos dragões, ela gritou: Chega! Asterisco cracle, asterisco asterisco cracle, asterisco. Ela fez relâmpagos caírem onde os dragões estavam em pé. Houve gritos aqui e ali e os dragões caíram um após o outro. Ela estava ao menos tentando se segurar? Que sons assustadores, eu senti o cheiro de queimado também. Bom, eles eram dragões. Um choquinho não devia ser nada para eles, ao menos foi o que eu pensei. Mas o olhar tenso de pai me disse o contrário. Pelo visto, até para dragões, ela exagerou. Naden não deve ter conseguido se segurar. A comoção parou na hora e Naden pousou no centro do grupo, onde ninguém estava de pé, em sua forma humana. Então, Naden olhou para a dragoa que jazia aos seus pés. Aquela era Ruby. Seu cabelo estava uma bagunça, os cantos de sua boca estavam cortados e sua roupa estava em frangalhos. Em resumo, ela estava bem acabada. Estava claro que foi linchada. Naden olhou uma vez para Ruby, então se virou e começou a gritar de novo: fala sério. Eu nunca gostei da implicância da Ruby, mas vocês que zombavam de mim pelas costas eram tão ruins quanto ela. E agora? Agora que não é mais conveniente, vocês só vão jogar a culpa toda em cima da Ruby e bater nela assim? Vocês são retardados? Era como se uma barragem tivesse rompido. As emoções acumuladas dentro dela todo esse tempo foram liberadas.
Os sentimentos sombrios, ocultos que ela guardou dentro de si, incapaz de expressá-los. Nós só. Alguns dragões tentaram responder, mas foram silenciados no final pelo discurso inflamado de Naden. É tarde demais para isso. Vocês zombaram de mim todo esse tempo, me chamando de minhoca, dragão que não voa, e agora querem jogar todos seus problemas nas minhas costas? Vocês têm asas, não têm? São melhores que eu, não são? Então, que tal saírem daqui e fazerem algo sobre essa merda vocês mesmos? Naden, com um tom triste, pai começou a andar em direção à sua amiga, mas eu a impedi. Agora, era o momento dela tirar tudo isso de seu peito. Eu senti que era algo que ela precisava para prosseguir com sua vida. Vocês só se divertiram às minhas custas. Agora que tem algo que só eu posso fazer, vocês vêm com a maior cara lavada para me pedir um favor? Estão de sacanagem com a minha cara? Melhor me escutarem, eu odeio a atmosfera aqui na Cordilheira do Dragão Estrela. Fora pai e Madame Tiamat, eu odeio os dragões também. Por que eu devia fazer qualquer coisa por vocês? Eu não dou a mínima se esse lugar for destruído. Naden encarou os dragões que estavam sem palavras, e pisou com força. Vocês falavam mal de mim pelas costas toda hora. Ela é uma minhoca, ela devia aprender qual é o seu lugar, e mais. Quem foi que deu o direito a vocês de vir aqui querer qualquer coisa de mim? E qual é o meu lugar, de qualquer forma? Talvez vocês queiram pôr as testas no chão e implorar? Talvez isso me faça mudar de ideia? Ela exagerou um pouco no veneno e agora ela perdeu um pouco a noção. Provavelmente, Naden nem percebia mais o que ela estava dizendo. Fi. Vamos lá, nós temos que correr, pai disse. Tá bom, vamos acabar com isso. Eu coloquei uma mão no ombro de Naden e a parei. Separador Tsum. Soma pegou no meu ombro com um olhar sério no rosto. Acho que você já falou bastante. Se passar disso, você estará se rebaixando, Naden. O quê? Não fique no meu caminho. Pensei enquanto tirava sua mão do meu ombro, então me voltei com raiva e gritei com ele. Qual é o meu valor, de qualquer jeito? Que eu consigo voar mesmo sem asas? Não. Meu valor é que eu consigo voar na tempestade? Então vai e voe, é isso? Não. Bom, o que é então? Seu coração não se prende no valor das coisas. É isso que te torna valiosa, Naden. Soma colocou suas mãos nos meus ombros de novo e disse com firmeza. Ele estava me agarrando com firmeza, tanto que doeu um pouco. Aquela dor me fez voltar a mim. Sua habilidade de ver o lado bom das coisas, independente do que qualquer um diga, este é o seu charme, Naden. Se é divertido, você lerá novelas de romance do mundo de fora e até assistir transmissão de Voz da Joia do Império. Você até consegue se dar bem com um estrangeiro como eu, que apareceu do nada, como se não fosse nada demais. Você não liga para o que os outros pensam. Você faz o que você quiser. Aquele seu espírito livre, comum, é o que eu amo sobre você. Não foi com qualquer dragão que eu quis formar um contrato, foi você, Naden. Eu fiquei em silêncio. Ouvir ele dizer que me amava fez minha cabeça esfriar rapidamente. Não, muito pelo contrário. Fez ela ferver. Meu rosto estava queimando. Minha cabeça abria e fechava como se eu fosse um peixe arfando por ar e nenhuma palavra saía. Soma continuou como se isso não importasse. Se você vai pisar nas personalidades dos outros só porque as posições mudaram, você se transformará naquilo que mais odeia. Eu não quero ver você se tornar alguém assim. Soma. Além disso, não há mais necessidade de você aguentar essas coisas sozinha. A próxima coisa que notei, Licia e Aissa estavam do nosso lado. Naden, você é parte da família agora, então dependa da gente quando precisar, Licia disse. De fato, Aissa concordou. Não sou esperta como os outros, então darei meu melhor com minhas habilidades de luta. Se alguém te machucar, Madame Naden, deixe-me cortar essa pessoa com minha lâmina.
Lícia tinha um sorriso irônico em seu rosto e Aissa estava dizendo coisas bem perigosas com uma risada calorosa. Ah, agora entendi. Eu tinha tantas pessoas agora, não só a pai, que viriam a minha dor como as suas próprias. Eu me virei para Soma e os outros com uma mesura. Desculpem. Eu acabei me excedendo aqui. Haha, bom, todo mundo precisa dar uma extravasada de vez em quando, disse Soma. Além disso, estamos irritados também. Então, vamos torcer a faca um pouco. Com isso, Soma se virou para os dragões que assistiam ao longe. O que ele ia fazer? Eu sou o rei Soma Kazuya do reino de Friedonia. Soma se apresentou do nada. Houve burburinho entre os dragões. E, ele disse o rei. E de Friedonia. Aquele país grande do leste. Já era um fato surpreendente que humanos vieram aqui antes da cerimônia de contrato, e não só isso, ele disse que não era do reino dos Cavaleiros Dragão Notung, mas sim o próprio rei de Friedonia. Até pai, que conhecia Soma, ficou surpresa. Se espera, Kazuma é o Soma. E um rei ainda por cima? Piscando involuntariamente. Em uma voz régia, Soma continuou, nesta ocasião, eu, Soma Kazuya, vim para formar um contrato com Naden sob orientação de Madame Tiamat. Este também é um meio de lidar com a tempestade. Em outras palavras, Naden Delau se tornará uma das rainhas de Friedonia. Soma encarou os dragões. Então, se algum de vocês incomodarem a Naden depois disso, se preparem para enfrentar um incidente diplomático. Quando ele intimidava os dragões dessa forma, Soma parecia menos com o rei de um país humano e mais com um rei demônio. Ele disse que torceria a faca, mas essa faca era grande demais. Era como uma estaca, que Soma estava martelando neles, para prendê-los no chão, se certificar de que eles ficassem lá e entendessem bem a seriedade da situação. Como prova disso, os dragões estavam congelados, incapazes de falar um ao sequer. Na verdade, ele era só um humano frágil que eles podiam acabar só com um sopro, mas Soma dominava o salão. Me dava um novo senso do quão grande era o país que ele carregava nos ombros. Mas Soma não agia normalmente como se quisesse usar esse tipo de autoridade. Quero dizer, ele até usou um nome falso quando nos conhecemos. Se ele estava dependendo de sua autoridade para intimidá-los, ele devia estar bem bravo, certo? Por minha causa, porque eles zombaram de mim, não, talvez eu esteja sendo pretensiosa demais. Enquanto pensava nisso, eu vi Ruby, espancada e jogada no chão, no canto de meu olho. Lentamente, fui em direção a ela. Eu olhei para ela, jazendo no chão, sua respiração irregular. Era o oposto de todas aquelas vezes que ela me menosprezava do céu. Eu lhe fiz uma pergunta. Acordada, Ruby estúpida? Sim, estou acordada, Naden burra. Surrada ou não, parecia que ela ainda estava bem o suficiente para responder à altura. Mesmo nesse estado, Ruby era Ruby. Talvez porque eu acabei de extravasar minha raiva, eu não tinha rancor o bastante para ela. Eu ainda tinha muita coisa para reclamar sobre ela, mas não conseguia ligar para isso agora. Eu diria que os dragões exageraram, mas você mereceu metade disso. HMPH. Quero dizer, você não podia ter sofrido menos? Tipo, se tivesse dito que eu fugi. Se eu fizesse isso, seria a mesma que eles, Ruby disse indignada. Tudo o que eles fazem é falar sobre as pessoas pelas costas. Eu não quero ser assim. Se eu penso em algo, eu vou e falo na sua cara. Essa sua atitude não foi nada além de um incômodo para mim. Bom, já que isso serviu como uma motivação para mim, pode ter sido melhor do que os outros dragões que só falavam pelas minhas costas. Quando eu fiquei brava, consegui acertá-la com um choque elétrico no final das contas. Se ela tivesse ficado quieta, eu não teria conseguido fazer aquilo. Ruby soltou um pequeno suspiro. Você tem sorte demais. Você não tem asas, mas ainda consegue voar. E ainda vai casar com um rei. Só me fala, quão especial é você? Não consigo sentir mais inveja nem se eu tentasse. Inveja, parecia que o que Soma disse era verdade. Apesar de eu não saber como reagir.
No final das contas. Tantas vezes, eu queria ter nascido como um dragão comum como você, Ruby. Se eu tivesse sido um dragão comum, nunca teria passado por nada daquilo. Se eu tivesse sido normal como Ruby. Mas, agora, ela me diz que tinha inveja do quão especial eu era. Comum e especial. Se apenas nossas posições pudessem ser invertidas, mas, provavelmente, não era tão simples. Se eu fosse comum, eu desejaria ser especial e se Ruby fosse especial, ela desejaria ser comum. Todos só queriam ser as coisas que não eram, no final das contas. Naden, as coisas não acabaram tão bem assim para nenhuma de nós. Essa é a vida, Ruby. Ambas sorrimos ironicamente. Sinceramente, as coisas nunca acabam bem. Naden, venha conosco, Soma me chamou. Parecia que estava na hora de planejar como lidaríamos com a tempestade. Eles estão me chamando. Sim, sim. Vá para onde quiser. Se for para as nuvens ou para o reino. Deixando Ruby para trás com seu recalque de sempre, corri até Soma. Separador Tsum. Af, odeio isso, eu pensei, num estado miserável. Meu corpo todo doía, por conta do espancamento. Por isso, fiquei deitada olhando para cima. Eu, Ruby, fui repreendida por comprar brigas com Naden e todos os dragões se juntaram para me atacar. Mesmo para os padrões dos dragões, sempre senti que era bem forte, mas a maré contra mim era poderosa demais. Os mesmos dragões que me atacaram disseram coisas horríveis sobre Naden pelas costas dela, mas agora que precisavam de seu poder, se viraram contra mim e me condenaram. Você mereceu metade disso. As palavras dela ecoaram em minha mente. Af, eu sei disso, tá? O futuro marido de Naden estava certo. Estava com inveja dela. Sempre tive inveja de Naden, que nasceu especial, aqui na Cordilheira do Dragão Estrela, um lugar onde nosso sistema de valores era inflexível e a individualidade tendia a ser reprimida. Eu queria algo especial, algo que os outros dragões não tinham, como a Naden. Tantas vezes, eu queria ter nascido como um dragão comum como você, Ruby. Nada funcionava como você queria. No fim, ambas só queriam o que não tínhamos. Olhei para o teto, que era tão alto que mal conseguia vê-lo. As lágrimas em meus olhos desceram e encharcaram minhas orelhas. Merda, onde foi que eu perdi o caminho? Sim, eu não consigo ver isso como o problema de outra pessoa. De repente, havia uma voz acima da minha cabeça. Quando voltei meu olhar, um jovem ruivo, musculoso, olhava para mim. Quando eu vejo quão acabada você está, espancada e deixada sozinha aqui, me lembra de como eu estava não tanto tempo atrás. Eu zombei do Soma também e o meu velho me deu uma surra por aquilo. Enquanto dizia isso, o jovem ruivo coçou sua cabeça. Então, se agachou para olhar para meu rosto enquanto eu continuava olhando para o alto, e ele riu. Ah, isso pode não ser problema meu, mas um conselho, você não pode mudar o fato que ferrou com as coisas. Não tem como desfazer isso. Mas Soma não agia normalmente como se quisesse usar esse tipo de autoridade. Quero dizer, ele até usou um nome falso quando nos conhecemos. Se ele estava dependendo de sua autoridade para intimidá-los, ele devia estar bem bravo, certo? Por minha causa, porque eles zombaram de mim, não, talvez eu esteja sendo pretensiosa demais. Enquanto pensava nisso, eu vi Ruby, espancada e jogada no chão, no canto de meu olho. Lentamente, fui em direção a ela. Eu olhei para ela, jazendo no chão, sua respiração irregular. Era o oposto de todas aquelas vezes que ela me menosprezava do céu. Eu lhe fiz uma pergunta. Acordada, Ruby estúpida? Sim, estou acordada, Naden burra. Surrada ou não, parecia que ela ainda estava bem o suficiente para responder à altura. Mesmo nesse estado, Ruby era Ruby. Talvez porque eu acabei de extravasar minha raiva, eu não tinha rancor o bastante para ela. Eu ainda tinha muita coisa para reclamar sobre ela, mas não conseguia ligar para isso agora. Eu diria que os dragões exageraram, mas você mereceu metade disso. HMPH. Quero dizer, você não podia ter sofrido menos? Tipo,
se tivesse dito que eu fugi. Se eu fizesse isso, seria a mesma que eles, Ruby disse indignada. Tudo o que eles fazem é falar sobre as pessoas pelas costas. Eu não quero ser assim. Se eu penso em algo, eu vou e falo na sua cara. Essa sua atitude não foi nada além de um incômodo para mim. Bom, já que isso serviu como uma motivação para mim, pode ter sido melhor do que os outros dragões que só falavam pelas minhas costas. Quando eu fiquei brava, consegui acertá-la com um choque elétrico no final das contas. Se ela tivesse ficado quieta, eu não teria conseguido fazer aquilo. Ruby soltou um pequeno suspiro. Você tem sorte demais. Você não tem asas, mas ainda consegue voar. E ainda vai casar com um rei. Só me fala, quão especial é você? Não consigo sentir mais inveja nem se eu tentasse. Inveja, parecia que o que Soma disse era verdade. Apesar de eu não saber como reagir. No final das contas. Tantas vezes, eu queria ter nascido como um dragão comum como você, Ruby. Se eu tivesse sido um dragão comum, nunca teria passado por nada daquilo. Se eu tivesse sido normal como Ruby. Mas, agora, ela me diz que tinha inveja do quão especial eu era. Comum e especial. Se apenas nossas posições pudessem ser invertidas, mas, provavelmente, não era tão simples. Se eu fosse comum, eu desejaria ser especial e se Ruby fosse especial, ela desejaria ser comum. Todos só queriam ser as coisas que não eram, no final das contas. Naden, as coisas não acabaram tão bem assim para nenhuma de nós. Essa é a vida, Ruby. Ambas sorrimos ironicamente. Sinceramente, as coisas nunca acabam bem. Naden, venha conosco, Soma me chamou. Parecia que estava na hora de planejar como lidaríamos com a tempestade. Eles estão me chamando. Sim, sim. Vá para onde quiser. Se for para as nuvens ou para o reino. Deixando Ruby para trás com seu recalque de sempre, corri até Soma. Separador Tsum. Af, odeio isso, eu pensei, num estado miserável. Meu corpo todo doía, por conta do espancamento. Por isso, fiquei deitada olhando para cima. Eu, Ruby, fui repreendida por comprar brigas com Naden e todos os dragões se juntaram para me atacar. Mesmo para os padrões dos dragões, sempre senti que era bem forte, mas a maré contra mim era poderosa demais. Os mesmos dragões que me atacaram disseram coisas horríveis sobre Naden pelas costas dela, mas agora que precisavam de seu poder, se viraram contra mim e me condenaram. Você mereceu metade disso. As palavras dela ecoaram em minha mente. Af, eu sei disso, tá? O futuro marido de Naden estava certo. Estava com inveja dela. Sempre tive inveja de Naden, que nasceu especial, aqui na Cordilheira do Dragão Estrela, um lugar onde nosso sistema de valores era inflexível e a individualidade tendia a ser reprimida. Eu queria algo especial, algo que os outros dragões não tinham, como a Naden. Tantas vezes, eu queria ter nascido como um dragão comum como você, Ruby. Nada funcionava como você queria. No fim, ambas só queriam o que não tínhamos. Olhei para o teto, que era tão alto que mal conseguia vê-lo. As lágrimas em meus olhos desceram e encharcaram minhas orelhas. Merda, onde foi que eu perdi o caminho? Sim, eu não consigo ver isso como o problema de outra pessoa. De repente, havia uma voz acima da minha cabeça. Quando voltei meu olhar, um jovem ruivo, musculoso, olhava para mim. Quando eu vejo quão acabada você está, espancada e deixada sozinha aqui, me lembra de como eu estava não tanto tempo atrás. Eu zombei do Soma também e o meu velho me deu uma surra por aquilo. Enquanto dizia isso, o jovem ruivo coçou sua cabeça. Então, se agachou para olhar para meu rosto enquanto eu continuava olhando para o alto, e ele riu. Ah, isso pode não ser problema meu, mas um conselho, você não pode mudar o fato que ferrou com as coisas. Não tem como desfazer isso. Eu fiquei em silêncio. Então, como vai pagar pelo erro? Há coisas nesse mundo que não tem como compensar, claro. Mas se puder, você vai querer fazer isso, para você poder estufar seu peito com orgulho, certo?
compensar pelo erro e estufar meu peito com orgulho. Fazer as pazes com a pessoa que eu magoei, é o que quer dizer? Não. Você mesma. Pagar pelo meu erro. Para que eu possa me olhar com orgulho. Não sei o motivo, mas por alguma razão, consegui aceitar facilmente as palavras desse jovem. Então, por que você está agindo tão presunçoso dessa forma, Hal? Uma garota de olhos esguios perguntou. Que foi, Kaede? Qual o problema? Só estava demonstrando compaixão aqui. A garota de orelhas de raposa olhou friamente para ele e o jovem ruivo começou a tentar se explicar desesperadamente. Ele pareceu um pouco legal antes, mas seu pânico arruinou a imagem. Às vezes ele era legal e às vezes era bobo. Era interessante assisti-lo. E além disso, você vai querer fazer isso, para você poder estufar seu peito com orgulho, certo? Para você mesma. Eu sentia como se as palavras daquele jovem tivessem me dado uma direção. Eu ergui meu corpo dolorido. Ei, tem certeza que deveria estar levantando? O jovem perguntou. Estando machucada, você pode só ficar deitada, sabe? A menina com orelhas de raposa disse. Verdade, meu corpo todo doía, mas, se eu ficar deitada aqui, não conseguiria estufar meu peito com orgulho. Então, me virei para o jovem ruivo, que a menina com orelhas de raposa chamou de Hal. Eu me virei para o Hal e me curvei o máximo que pude enquanto disse, eu gostaria de lhe pedir um favor.